Com muita alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, ao vivo, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto é importante a gente sempre entrar em diálogo com as pessoas, e sei também de muitas pessoas que gostam de estar em sintonia conosco. E eu não fico orgulhoso, pelo contrário, eu até rezo por todas as pessoas que eu posso enriquecer um pouco, distribuir o pão da palavra, distribuir o conhecimento. Se eu tive a graça de estudar por muitos anos e me tornar sacerdote e ministro de Deus, aliás, dia 8 de dezembro agora, com a graça de Deus, se Deus me conceder essa graça, serão 60 anos, eu creio que de feliz apostolado, trabalhando em Tijucas, aliás, um ano em Porto Alegre, atendendo diversas paróquias, em região de vilas, região mais pobre, mas também no centro da cidade de Porto Alegre, também paróquias intelectuais, e eu era um padre jovem, mas sempre animado, sempre disposto. Depois vim trabalhar durante 3 anos na paróquia de Tijucas com Monsenhor Augusto Zucco. Eu atendia também o município de Porto Belo e de Itapema. E para chegar, por exemplo, lá em Zimbros, Canto Grande, aquela região, não havia propriamente estradas, então eles me buscavam lá em Tijucas, no posto Peixoto, naquela região, ali na desembocadura do rio Tijucas, de barco, de baleeira. E era uma viagem muito gostosa pelo mar afora, né? E lá eu andava nas comunidades a pé, visitando as famílias. Depois de 3 anos eu fui ser professor. O arcebispo D. Afonso Nils, feliz memória, se encontra, por certo, feliz na eternidade, ele pediu que eu fosse ser prefeito de disciplina, orientando na educação de uns 100 adolescentes e jovenzinhos no seminário de Azambuja Brusque, e sendo professor de língua nacional, de latim e de geografia, onde eu fiquei 2 anos. Depois de 2 anos, o arcebispo achou por bem que eu viesse trabalhar com o cônego Rodolfo Machado, que também outro padre, que me deu muito testemunho de vida, filho aqui da ilha de Florianópolis, muito querido das pessoas de Biguaçu, mas também das autoridades de Florianópolis, porque era um padre também muito dinâmico. E eu atendia também governador Celso Ramos, na época. Também eu ia de Balieira para a região, por exemplo, da Armação, da Fazenda da Armação, de Palmas. Eles vinham me buscar também de Balieira, de barco, e lá eu andava a pé, visitando também as famílias, celebrando a Santa Missa, realizando os batizados. Por exemplo, o governador Celso Ramos, a grandiosa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, ainda hoje realizada. Aliás, por falar em governador Celso Ramos, infelizmente, aquela cidade, o Calheiro, por exemplo, foi muito prejudicado com esse vendaval, esse ciclone terrível. Inclusive prejudicou, destapou todo o salão paroquial, a igreja,
uma despesa de centenas de milhares de reais. E o povo então está lutando, conseguindo para recuperar tudo isso. Mas também Calheiros, as instalações da prefeitura, ainda passei lá hoje, está bastante ainda arrasado toda aquela região. Foi realmente uma verdadeira tempestade, um verdadeiro vendaval. E lá então eu trabalhei durante um ano todo o interior de Biguaçu, essas comunidades maravilhosas, como também o governador Celso Ramos, aliás o ex-prefeito de lá, o prefeito Anísio, foi meu aluno também, como também foram meus alunos o atual prefeito de São Pedro Alcântara, o atual prefeito de Antônio Carlos, o prefeito também de Tijucas atual, fez a primeira comunhão comigo. Então, graças a Deus, o vice-prefeito de Florianópolis foi meu aluno. Eu tive milhares e milhares de alunos aqui em Florianópolis durante esses tantos anos de magistério. E com a graça de Deus, sempre gostei de instruir as pessoas, porque eu digo para mim mesmo, se eu tive a graça de estudar, fazer a universidade, quando não havia nenhuma universidade em Santa Catarina, eu fui fazer em Porto Alegre, a faculdade de filosofia, 3 anos de faculdade de filosofia, depois 4 anos de faculdade de teologia em Porto Alegre, Viamão. Depois, mais tarde, quando o MEC, Ministério da Educação e Cultura, aumentou de 3 anos para 4 anos a faculdade de filosofia, então eu realizei aqui, na Universidade Federal, o 4º ano de filosofia e fui professor durante 37 anos, com a graça de Deus, em Porto Alegre, Tijucas, Azambuja, depois aqui em Florianópolis durante tantos anos. E sempre gostei de distribuir um pouco o conhecimento, sem orgulho nenhum. Mas eu creio que a pessoa que tem mais conhecimento deve procurar distribuir. E continuo sempre estudando, sempre lutando, sempre me aperfeiçoando, porque todos que um dia estudaram devem procurar continuar a se aperfeiçoar nos seus conhecimentos. Não se deve ficar estagnado, porque eu às vezes faço uma comparação muito simples. Quantas pessoas que têm em casa, na cozinha, uma faca para cortar a carne, uma faca maravilhosa, e quantos anos, muitas vezes, esta faca está sendo usada ali na cozinha, e está sempre limpinha, sempre bacana, não está enferrujada. Ao passo que quando se deixa uma faca ali abandonada, tudo isso, quem sabe depois de 3, 4, 5 anos, ela está completamente enferrujada. Assim também a mente da gente, a inteligência da gente, a memória da gente. A mesma coisa, um carro, por exemplo, se deixar o carro lá parado, não sei o que, tal, depois de 4 ou 5 meses, ou às vezes depois de 2 meses, ou depois de meio ano, vai lá e o carro não pega. O que é que aconteceu? A bateria descarregou, ou o carro enferrujou em alguma peça. Então, assim a pessoa também. E por isso, já há tantos anos que eu estou também no programa de rádio, sempre às 6h30 da manhã, agora já, e aqui também na TV, procurando, aliás, 2 semanas e meia atrás, um casal, um pai, uma mãe, que tem aqui restaurante, aqui em Florianópolis, vieram, quando me consta, lá do Nordeste, e disseram, numa pequena visita que me fizeram, Padre Pedro, nós temos 3 filhas, parece que falaram, né? Mas uma filha, Padre Pedro, não perde o seu programa. Quando me consta o nome dela é Letícia, eu não a conheço,
Minha saudação e a bênção para todas as pessoas. Aliás, eu rezo sempre para as pessoas que estão em sintonia comigo pela Rádio Guarujá de Florianópolis, 6h30, e também nesse programa. Olha, a oração tem um poder maravilhoso, tem uma força, é a presença de Deus em nossa vida. Quantas vezes me deu uma enfermidade tal, que até parente, de repente tem que procurar um médico. E o meu médico é Jesus Cristo. E rezo com fé e com devoção. Aquela febre, aquele problema desapareceu. Eu fico às vezes pensando, aliás, semana passada ainda eu estava dialogando com 2, 3 pessoas, essas senhoras antigas, por exemplo, lá no interior, tendo a criança para dar à luz, elas rezavam, pediam proteção e tal, e dava à luz a criança, sem mais, sem menos, uma maravilha, né? A criança sadia. Hoje, às vezes, com tanto recurso, eu me lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, uma pessoa aqui de alta elite, alta riqueza, alta posição, pois quase perderam a filha ao dar à luz a criança, e com diversos médicos na família, médicos amigos, e todo o recurso possível e imaginável, e esta mãezinha, a primeira criança que estava tendo, quase que ela morreu. Eu digo, o que é a vida, né? A gente tem que confiar muito naquele que nos criou, naquele que nos conservou na vida. Confiar em nós, sim, mas também confiar naquele que nos criou e nos conserva em nossa vida. E assim, então, nós, os santos de hoje, celebramos Santo Hipólito, São Ponciano, São Máximo e Santa Irmã Dulce dos pobres. Essa pessoa, vê como ela tinha uma confiança grande em Deus. Ela, uma moça. Então, aqui nós vemos, na terça-feira passada, eu falei sobre essa santa que o pai e bem como o tio não queriam que ela fosse religiosa, Santa Clara. Agora você veja, por exemplo, a irmã Dulce, que todos nós conhecemos quem era, né? Mocinha bonita quanto eu soube, aliás, pelas fotografias, formou-se como professora. E quando ela então ali podia ganhar o seu dinheiro, de família até rica, de família até bem conceituada, formou-se professora e simplesmente disse para os pais, eu quero ser religiosa. E veja, foi ser religiosa. E que grande bem esta religiosa fez. O grande hospital que existe em Salvador, tudo gratuitamente para os pobres. Quando uma pessoa sai de si, vive a simplicidade, se coloca na presença de Deus, Deus também dá os meios para a pessoa se ajudar a si mesmo, bem como ajudar os seus semelhantes. Então, a irmã Dulce dos pobres, então hoje celebramos ainda São Cassiano, mártir, São Félix e ainda São Fortunato, Santa Concórdia e São Benildo, os santos. E eu sempre gosto também, hoje, colocar também o santo do próximo domingo. Então, no próximo domingo, nós celebramos também São Benito José, Santa Bernadette Subiru, que foi a vidente
de Nossa Senhora de Lourdes, uma jovem também religiosa que teve a graça de ter a visão de Nossa Senhora de Lourdes. Nós sabemos que Nossa Senhora tem, a mãe do Cristo e nossa mãe, tem mais de 2.500 títulos. De onde é que ela tem esses títulos? Nossa Senhora das Dores, por exemplo, porque ela, contemplando o seu filho ali, se compadeceu, sentiu a dor. Então, Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora do Sorriso, que quer que nós sempre sejamos alegres, otimistas na vida. Nossa Senhora, por exemplo, de Fátima, porque ela apareceu em 1917 lá em Fátima, uma comunidadezinha em Portugal, de nome Fátima, para as três crianças, para Lúcia, que tinha 10 anos, para Francisco, 8 anos, e para Jacinta, 7 anos, que cuidavam lá de ovelhas, eram pastorizinhos. E simplesmente a Nossa Senhora aparece para essas crianças e convidou para que eles rezassem com ela o terço, essa devoção tão bonita. Eu rezo diariamente. Aliás, o Papa São João Paulo II rezava 4 terços diariamente, essa devoção. E Nossa Senhora então pediu, rezem o terço vocês diariamente. Se vocês rezarem, haverá paz no mundo. Vai se acabar a guerra. Estava na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, e agora 1917, e logo começo de 1918, a guerra terminou. Como é terrível uma guerra e tal, né? Bem, mas então Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, porque lá onde Nossa Senhora apareceu para Bernadette Soubirous, se chamava Lourdes. Dali vieram os nomes, os mais diversos. Por exemplo, aqui, quanto povo de Florianópolis, da ilha ou da Grande Florianópolis, o povo catarinense, mesmo o povo brasileiro, é muito devoto de Nossa Senhora. Aliás, se você quiser, por exemplo, pode abrir a Bíblia Sagrada em São João, você encontrará exatamente onde Jesus Cristo deixou Nossa Senhora como a nossa mãe, quando ele no alto da cruz simplesmente diz, vamos olhar aqui direitinho, mãe, eis aí o teu filho. Pode ver, por exemplo, e filho, veja aqui, no capítulo 19, abri a Bíblia e já está aqui, você pode conferir em casa. Veja, foi Jesus Cristo que no alto da cruz deu a sua mãe para cada um de nós. Veja bem aqui, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Nossa Senhora, de pé, ali vendo o filho morrendo. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, aquela pecadora. Vocês se lembram da passagem? Gozar dos homens, ainda hoje continuam, muitos homens continuam muito machistas. Como é terrível ser machista, ou estuprando mulher, sem vergonhas, puteiros, desculpe. Mas a verdade tem que ser dita. Muitos homens são maravilhosos, têm uma delicadeza para a esposa, mas alguns maridos são brutamontes, são nojentos, desculpe. A gente, como padre, sabe de cada caso de mulheres que vêm desabafar para a gente, barbaridade. Bem, Maria Madalena, sem vergonha, homens ricaços lá, puteiros, se aproveitavam dessa, porque diz que era uma moça belíssima, Maria Madalena, né? E agora, simplesmente, alguns homens lá, não sei o que, encontraram
essa Maria Madalena ali em relacionamento sexual, e o que fizeram? Simplesmente pegaram em pedra, porque tinha uma lei de Moisés, lei mosaica, que a mulher que fosse encontrada assim, adultério ou em relacionamento sexual, devia ser apedrejada. Gozado, a mulher. E o homem não, sem vergonha. Mata primeiro o homem, atira a primeira pedra. E ela, coitada, ninguém quer morrer. Desculpe, não estou bravo não, mas eu acho uma injustiça ainda hoje em dia esses machistas homens. Vamos nos lembrar que todos nós devemos tratar bem a todas as pessoas. E ninguém quer morrer. O que é que a Madalena, essa jovem bonita, ali pega em surpresa de sexo tal. O que é que ela fez? Fugiu. E saiu correndo e soube que Jesus estava na casa de Simão, com outras pessoas, e ela correu para lá. Aí os homens chegaram com pedra. Jesus, Jesus, pegamos essa mulher em adultério, em relação sexual, e a lei mosaica manda que a gente apedreje não sei o quê. O que é que Jesus disse? Bem calmo, bem tranquilo, verdadeiro irmão de todos. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Está aqui na Bíblia, o que é que eles fizeram? A começar pelos mais velhos, as pedras foram caindo das mãos, abaixaram a cabeça e foram embora, sem vergonha, seus puteiros. Viram? E Jesus estava ali com outros numa reunião. Mulher, alguém te condenou? Não, não, mestre, ninguém. Nem eu te condenarei. Vá em paz, não peques mais. Pois ela mudou completamente de vida. Está ela aqui ao pé da cruz. Os apóstolos de Jesus Cristo, todos, quando prenderam Jesus, fugiram. Menos São João, o apóstolo mais novinho. E São Pedro, de longe, ainda negou Jesus por 3 vezes lá. Então aqui, estava então em Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo João, que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus deu a sua mãe para São João, está bem claro aqui no versículo 26. E no versículo 27, depois Jesus disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Desde ali em diante, então, São João procurou cuidar da mãe de Jesus. Levou depois, São João foi catequizar, foi evangelizar lá para Éfeso, e lá em Éfeso, Nossa Senhora foi com ele, com mais outras pessoas que foram evangelizar. Então, nós recebemos ali ao pé da cruz, Nossa Senhora, a Mãe do Cristo, como nossa mãe. E aqui, então, Santa Bernadette de Soubirous, onde, então, teve a graça de ver Nossa Senhora. E os demais santos, Santo Estevão, São Roque, Santo Alsácio e São Caio e São Crescêncio, 2 mártires. E no próximo domingo é o dia das vocações religiosas. As religiosas, como, por exemplo, nós vimos terça-feira passada, onde especialmente, então, a santa que nós vimos, a Santa Clara, e assim quantas religiosas que se dedicam nos hospitais, nas paróquias, na educação, nos colégios, também como cientistas, no meio dos índios, enfim, toda parte evangelizando. E nós, então, especialmente, nós devemos sempre querer bem
a nossa mãe, Nossa Senhora. E no próximo domingo, a Igreja Católica está celebrando a Assunção de Nossa Senhora aos céus, de corpo e alma. Ou seja, todos nós um dia vamos morrer. E quantos que, com essa pandemia, por exemplo, foram mais de 100 mil e poucas pessoas, 100 mil e poucos que faleceram já no sábado, então chegou ao número de 100 mil. Todos nós um dia morreremos. E no momento em que nós morrermos, pronto, a nossa matéria, o nosso corpo começa a se decompor. Ao passo que isso não aconteceu com o corpo de Nossa Senhora. No momento em que ela partiu desta vida, ela foi elevada aos céus em corpo e alma. E é fácil de nós compreendermos isso, porque não é possível que aquela que trouxe no seu ventre, no seu seio, o Filho de Deus, Cristo Jesus, passasse também pela decomposição. E ela está no céu, olhando em favor de todos e cada um de nós. E continuemos sempre sendo devotos de Nossa Senhora. Aliás, São Bernardo, que viveu em 1243, o grande devoto de Nossa Senhora, ele disse: jamais se ouviu dizer que alguém que tivesse sempre na sua vida invocado com fé e com devoção a Nossa Senhora, Mãe do Cristo, como a sua mãe, fosse por Nossa Senhora abandonada, fosse por ela esquecido. E eu já disse aqui mais de uma vez, se eu tenho a graça hoje de ser padre, com a graça de Deus, eu também devo muito a minha devoção à Sagrada Eucaristia e também a devoção à Nossa Senhora. Eu já disse aqui também, nós éramos 67 no seminário lá de São Lugero e em 2 anos o curso de admissão e o curso primeiro ano ginasial. E 46 do meu curso, de 46, ficamos pares com a graça de Deus em 2, depois de muitos e muitos anos de estudos. Aliás, tem pessoas que pensam que o padre não estuda. Nós estudamos, eu estudei 19 anos em seguida, sem nunca rodar. O padre faz todo o curso fundamental, atualmente seria até o 9º ano, ensino médio, na época era os clássicos, o científico, a faculdade de filosofia, mais 4 anos e mais 4 anos de faculdade de teologia. Mesmo um médico, eu tive colega médico, grande médico, tirou primeiro lugar no Brasil como escritor, autor de 39 livros, grande escritor, Dr. João Moana, e no entanto, ele também fez toda a filosofia e a teologia. E assim todos. E assim, prezados telespectadores, vamos sempre lutando, nos esforçando, apesar desta pandemia, não devemos desanimar, mas sempre irmos firmes para frente, lutando, fazendo a nossa oração, pedindo que essa coronavírus, quanto antes, com a graça de Deus, desapareça, não somente Santa Catarina, aliás, que está levando muita gente até ontem, por exemplo, 1.541 pessoas que partiram desta vida no estado de Santa Catarina. É muita coisa. E no Brasil, 1.200 e poucas pessoas, ou 1.300 pessoas. E ontem, por exemplo,
partiram desta vida para a eternidade 96 pessoas em Santa Catarina. E agora então a benção da saúde, a benção da água, e lembre-se sempre, toda terça e toda quinta-feira, das 2h30 às 3h, eu tenho aqui então um contato com as pessoas todas que estão em sintonia conosco pela TV Primer. A bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette Sobiru, os demais santos, a bênção também sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé a água e você vai ver o grande bem que lhe fará esta água abençoada. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.